irmão Valdenilson. Oi, Valdenilson, seja bem-vindo. Aliás, deixa eu estender aqui as boas-vindas a todos os que estão presentes, a irmã Maria Raimunda, a irmã Silvânia, a irmã Francine, ao irmão Ron Davis, ao irmão Edinaldo, a irmã Cristina, a irmã Mariane, a irmã Clementina e o irmão Valdenilson, que entrou agora por último. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos iniciar o nosso curso nessa tarde e eu queria convidar você para a gente orar, falar com o nosso Deus nesse momento, pedindo orientação para esse estudo. Vamos lá? Feche seus olhos do jeito que você está e eleve seus pensamentos aos céus. Querido Deus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos proporcionou. Obrigado pela saúde, obrigado pela vida, obrigado pela oportunidade que o Senhor está nos dando de poder estar reunidos com irmãos de vários estados do nosso país e provavelmente alguns irmãos fora do país vão estar assistindo esse vídeo. Obrigado por essa oportunidade, Pai. E além da gratidão, nós gostaríamos de te pedir que o Senhor venha inspirar-nos nesse instante. Nos ajude a entender a sua palavra nesse momento em que nós vamos abrir a tua Bíblia e, ao mesmo tempo, estaremos abrindo as nossas mentes e corações para que o Senhor se faça presente em nós e nos dê sabedoria e discernimento. Nós te pedimos essas bênçãos e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Vamos lá para o estudo dessa tarde. Eu não sei se você esteve acompanhando conosco desde o primeiro estudo das profecias de Daniel, mas se não, eu quero dar uma dica e fazer um convite para que você acompanhe os vídeos que estão sendo disponibilizados no YouTube. Se você colocar lá Daniel na contramão, ou As Profecias de Daniel na contramão, esse título na contramão é o título que a gente deu ao projeto que esse estudo faz parte, né? Um projeto do WhatsApp, em que há alguns anos nós destinamos algumas mensagens de esperança para compartilhar com pessoas de diversos lugares do mundo. E aí, desse projeto, surgiu a ideia de estudar a Bíblia online, pelo WhatsApp. E aí, foi-se a primeira temporada somente pelo WhatsApp. A segunda temporada foi com o WhatsApp e utilizando esse mesmo aplicativo que você está acessando, o Google Meet. E também foi disponibilizado no YouTube, só que a temática foi o livro do Apocalipse. E aí nós estamos aqui na terceira temporada de estudos bíblicos, com a temática do livro de Daniel. E por que eu estou fazendo esse convite para que você procure lá no YouTube? Pelo seguinte, os assuntos proféticos, eles estão interligados. Daniel e seus capítulos, eles estão relacionados, os capítulos do livro de Daniel, assim como as profecias do Apocalipse. E a gente constantemente tem feito esse link, né? Quando cita alguma parte do livro de Daniel que está lá presente ou é citado de uma outra forma lá no livro do Apocalipse, a gente traz esse link aqui. Porém, para que você entenda esse estudo das profecias de Daniel, é importantíssimo que você tenha acompanhado ou venha acompanhando esses estudos anteriores. O tema dessa tarde não depende totalmente ou necessariamente dos estudos anteriores, como aconteceu com o sábado passado. Nós estivemos estudando sobre a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que dependia de um conteúdo maior que foi compartilhado em estudos anteriores, entendeu? Porém, é possível que surja alguma dúvida que seja esclarecida nos vídeos anteriores, nos estudos anteriores. Então, você tem... O meu convite são dois tópicos, ou duas alternativas. Ou você assiste os vídeos anteriores, ou dois, você me chama no WhatsApp. Esse número que está aí exibido na sua tela é o meu número, você pode me chamar, e aí eu vou ficar muito feliz de conversar a respeito. Eu estou falando isso porque essa semana surgiu
a dúvida de um irmão, e na verdade não foi uma dúvida, foi uma afirmação. Ele baseado no estudo de Daniel 8:14, ele disse que tinha coisas erradas no que nós estávamos estudando, e aí ele argumentou usando um argumento que no estudo anterior a gente tinha esclarecido, entendeu? Então, ele depois de falar que tinha um monte de coisa errada, ele ainda no final disse que jogamos a história no lixo, e aí eu disse, meu irmão, se você acompanhar os outros estudos, você vai ver que a história ela é preservada e ela é um dos fundamentos pelo qual a gente, ou através do qual a gente chegou a essa interpretação, né? Então fica essa dica para que você acompanhe os vídeos anteriores e aí a gente tenha todas as dúvidas esclarecidas, ou você me manda aí uma mensagem no WhatsApp e a gente vai conversar a respeito. Tudo bem? Vamos lá, então. Bíblias na mão. Antes de a gente começar a leitura, é importante a gente entender, aliás, assim como em todos os estudos da Bíblia, sempre é importante nós conhecermos e entendermos o contexto em que aquele texto estava inserido. O que é contexto? Contexto são situações históricas, situações culturais, entre outros elementos que estão relacionados ao tempo em que foi escrito, a pessoa que escreveu, ou de repente a sociedade no tempo em que essa pessoa vivia. Entendeu? Então, quando a gente analisa o contexto de determinado texto, a gente entende completamente como precisa ser entendido. O contrário, ele também ocorre. Quando a gente não analisa o contexto, a gente pode entender de uma forma completamente diferente do que o texto estava querendo nos passar. Tudo bem? Então, para a gente contextualizar o que o capítulo 10 do livro de Daniel, aliás, capítulo 10, nós já estudamos os 9 capítulos anteriores, é muita coisa, não é? Foi muito assunto, foi muito conhecimento riquíssimo que a Bíblia tem nos revelado por meio desse estudo, e eu estou muito feliz por ter chegado até aqui e você estar aqui conosco, tá? Mas o capítulo 10, ele foi escrito no seguinte contexto, vamos dizer assim. Você lembra que no ano 605 a.C., foi o ano em que Daniel e seus amigos foram capturados, quando houve uma das invasões da Babilônia para a Jerusalém. Não é isso? E a gente mencionou, o capítulo 1 estava nesse contexto aí do ano 605. E no ano 535, 536, aproximadamente, assim como o ano inicial foi 605, 606, aproximadamente, esse foi o tempo que durou o cativeiro judeu, o cativeiro do povo judeu que foi retirado lá de Jerusalém. Esse tempo, a gente viu em estudos anteriores que ele foi profetizado por Jeremias, não é? E a gente viu que, inclusive, num dos capítulos, Daniel começa a leitura dele, ou melhor, começa escrevendo, discorrendo o texto, né, lá, dizendo que ele estava estudando a profecia de Jeremias a respeito de quanto duraria o cativeiro judeu na Babilônia. E aí ele disse que eram 70 anos, que era o que estava lá escrito na profecia. E a gente viu nos estudos anteriores que Daniel se preocupou em orar para que Deus tivesse misericórdia, para ele não estender mais esse tempo, para que ele fizesse cumprir aquela profecia. Tendo em vista que se ele, de repente, tivesse levado em consideração os pecados do povo, certamente ele iria prorrogar aquele tempo, não é? Porque o povo continuava pecando. E Daniel começa a suplicar misericórdia, não é? Então, esses 70 anos, eles estavam ali cumpridos em Daniel. Os 70 anos, nos dias de Daniel, foram cumpridos. E Daniel estava ali com cerca de 90 anos de idade,
quando escreveu o capítulo 10 do livro de Daniel. Tudo bem até aí? Por que essas informações são importantes? Vamos continuar e você vai entender. A cidade de Jerusalém, a gente viu, e a história nos mostra, ela foi invadida pela Babilônia pelo menos 3 vezes. 3 vezes históricas, são fatos históricos. Jerusalém foi invadida, em alguma delas, os judeus foram levados, a cidade foi destruída, o templo foi destruído, utensílios do templo de Jerusalém foram levados para a Babilônia e daí permaneceram na Babilônia, né? E isso a gente estudou há um tempo atrás. Esse contexto era importante para você entender que nesses 70 anos de escravidão, Ciro havia derrotado, lembra Ciro, o rei da Pérsia? Pois é, a gente viu no capítulo 2 e em algumas outras profecias no livro de Daniel, que havia uma profecia, ou haviam profecias que diziam a sucessão dos reinos no mundo. E aí, começando por Babilônia, logo depois vinha os povos da Média e da Pérsia, né, o reinado Medo-Persa. E nesse reinado Medo-Persa, os reis foram Ciro e Dario. A gente viu isso, né? Agora, Dario e o Ciro havia derrotado o exército babilônico. Na verdade, tinha derrotado a Babilônia, porque a gente viu, historicamente, a gente inclusive mostrou essas informações, que Ciro e seu exército entraram na Babilônia e derrotaram o povo da Babilônia. E a partir daí Ciro começou a reinar, e Dario, inclusive, esses foram reis da Medopérsia. Tudo bem? Agora, quando ele esteve reinando, ele fez um decreto no reinado de Ciro, em que, nesse decreto, ele ordenava ou permitia, e a gente mencionou que esse foi um dos decretos que foram feitos pelo rei Ciro. Esse decreto, ele permitia que o povo judeu voltasse para Jerusalém e lá reconstruísse sua cidade. Cidade que havia sido invadida várias vezes e destruída, tanto os muros da cidade quanto o templo que estava na cidade, né, pelo exército ou pelo povo da Babilônia. Nesse decreto que Ciro ordenou ou permitiu que fosse reconstruída a cidade de Jerusalém e o templo de Jerusalém, olha o que aconteceu. O povo começou a voltar. Aliás, esses relatos, eles estão na história, mas estão na Bíblia também. A Bíblia, ela contém diversos tipos de conteúdos, né? E entre eles, conteúdo histórico, né? E lá no livro de Esdras e lá no livro de Neemias, que eram contemporâneos, são citadas essas informações sobre o decreto de Ciro. É citada a ordem do rei Ciro para voltar a Jerusalém, para que o povo judeu que vivia ali na Babilônia, que foi dominada pela Medopérsia, né, eles voltassem lá para Jerusalém e reconstruíssem. Acontece que é o seguinte, o povo voltou para Jerusalém, começou a tentar reedificar a Jerusalém e o templo, né? Acontece que os povos que viviam ao redor de Jerusalém, entre eles, ou principalmente os samaritanos, eles eles, com grandes interesses por trás, eles se ofereceram para ajudar os judeus na reconstrução da cidade de Jerusalém e do templo de Jerusalém. Tudo bem até aí? O templo, e abrindo um parênteses que a gente já comentou sobre esses fatos, esses elementos históricos e bíblicos também, o templo que, a princípio, foi ordenado por Deus para ser construído por Moisés, e ele o construiu de uma forma móvel, né? Esse templo era uma forma de uma cabana, de uma tenda grande, né? E aí, toda vez que o povo e o povo ele era
ele andava, né? Ele andava pelo deserto, ele vagava pelo deserto, e toda vez que o povo viajava por ordem de Deus, o povo desmontava o acampamento, desmontava a tenda da congregação, o templo, que era assim conhecido, né? E levava consigo. Então era primeiro móvel. Só que aí os tempos passaram e no reinado de Davi, Davi quis que Deus tivesse algo melhor para habitar. Aliás, esse é o único templo na Bíblia que é citado como o templo onde Deus poderia habitar, não é? E depois dele não houve outro, enfim. Mas o detalhe é que Davi queria que Deus tivesse uma morada, digamos assim, um templo mais bonito, mais luxuoso, né? De forma que as pessoas poderiam admirar ao redor o lugar da adoração a Deus. E aí Davi propôs isso no seu coração: eu quero construir um templo. Deus, sabendo disso, chegou a Davi e disse: olha, eu não permito que você construa um templo para mim, porque suas mãos elas estão cheias de sangue. Davi foi um rei guerreiro que matou muita gente, não é? E aí, por conta dos seus pecados, inclusive, não só por conta das guerras, mas pelos seus pecados acumulados, né? Tudo que Davi fez, a história de Davi, Deus disse: você não vai construir esse templo para mim. Agora, eu permito que seja construído desde que seja o seu filho, o filho de Davi, Salomão. E aí o templo ficou conhecido como o Templo de Salomão. Foi esse templo que foi invadido, foi destruído pelo exército babilônico. Tudo bem? Aí, aqueles samaritanos que viviam ao redor de Jerusalém, quando viram que o povo estava voltando para se reerguer como nação, se reerguer como cidade, se reerguer como um centro de adoração ao Deus do universo, aí eles chegaram e disseram: não, deixa a gente ajudar, não é? Nós queremos ajudar. E aí o povo recusou. Por quê? Porque o povo de Samaria era um povo totalmente idólatra. Era um povo que não era fiel a Deus e adorava a vários deuses pagãos. E então, Deus não permitiu que eles fizessem parte dessa reconstrução do templo de Deus. O que é que aconteceu a partir daí? Como vingança, os samaritanos eles começaram a bolar estratégias para impedir que Israel, ou melhor, que o povo judeu, o povo de Judá, eu falo assim porque Israel ele tinha sido minado, né? E aí só restando a tribo de Judá, e esse era o antigo Israel, né? Então, queria evitar, os samaritanos queriam evitar, atrapalhar, criar barreiras para que o povo de Judá não voltasse a ser um povo poderoso, um povo que Deus guiava, um povo que era temido pelos outros povos. Vocês lembram quando a gente analisa a história de Israel, né? Quando Israel era um povo fiel a Deus, Deus dava vitória. Então, quando vinha qualquer reino que se juntasse a qualquer outro povo, o que é que acontecia? Eles eram acabados, eles eram destruídos. Os samaritanos, assim como muitos outros povos, tinham esse receio, tinham medo disso. E aí, como eles perceberam que não haveria aliança, né? Aí eles vão fazer com que esse povo, mais uma vez, se disperse. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos até Ciro, o rei que libertou eles, que deu essa possibilidade e provisão para que eles reconstruíssem a cidade de Jerusalém. E aí eles chegaram até Ciro e começaram fazendo essa oposição à reconstrução de Jerusalém, implantando ideias na cabeça de Ciro, para que Ciro voltasse atrás com sua ordem e não os apoiasse ou não ajudasse o povo judeu a reconstruir tanto a Jerusalém quanto o templo de Salomão, o templo de Jerusalém.
Então eles colocaram ideias de que esse povo é traidor, esse povo vai se voltar contra a Pérsia, a Medopérsia. E aí eles começaram então a encher de ideias para que o povo então deixasse de ter o apoio e quem sabe fosse impedido de voltar a ser uma nação poderosa. E aí, o que é que aconteceu? A obra da reconstrução teve que parar. Um detalhe é que, nessa época, era a época da Páscoa, assim como a gente está nessa época, né? E o templo estava em ruínas. E essa informação é muito importante, por quê? Porque vocês lembram que o centro da adoração do povo judeu era onde? No templo, né? O templo era o que a gente conversou anteriormente, era aquilo que prefigurava o que Jesus faria por nós. E todas as cerimônias que estavam ali associadas ao templo apontavam para o ministério de Cristo que seria realizado em algum momento. A Páscoa, inclusive, era uma dessas datas comemorativas, se é que a gente pode citar assim, mas era as cerimônias que giravam ao redor do dia da Páscoa, era justamente isso, apontava para o libertador. E quem é o libertador? Jesus Cristo, que por meio dele, ou unicamente através dele, é que nós podemos ser libertos do nosso pecado. Entendeu? Agora, o povo se colocou naquela situação, né? E a situação era, nós estamos na Páscoa, mas a gente não tem nenhum templo para adorar ao nosso Deus. Olha essa situação. O povo lá em Jerusalém, que tinha voltado para reconstruir, estava nessa aflição. E Daniel, lá na Babilônia, lá no reinado de Ciro, da Medopécia, ele tinha permanecido. Provavelmente, e um dos motivos prováveis era ele era idoso demais para viajar tudo isso e voltar para sua terra natal. E o segundo motivo, e talvez os dois estejam associados, ou sejam os motivos, é que ficar na posição em que ele se encontrava, lembrando que Daniel ele sempre ocupou grandes posições de influência nos reinados da Babilônia e da Medopécia, né? No reinado de Nabucodonosor, no reinado do filho de Nabucodonosor e na substituição do seu neto Belsazar, lembra disso? E aí, no reinado de Dario e no reinado de Ciro, da mesma forma, ele continuou sendo uma pessoa, um dos sábios, um dos conselheiros do rei, das pessoas que tinham mais influência no reino. Então, é muito provável que ele tenha decidido ficar no reinado da Medopécia, porque a partir da sua influência, ele poderia contribuir muito mais com a reconstrução de Jerusalém e do templo de Deus. Entendeu? Então, esse era o contexto para o que a gente vai começar a ler a partir de agora, no capítulo 10 de Daniel. E você vai entender agora o motivo pelo qual todas essas coisas começam a ser descritas por Daniel. Vamos à leitura? Daniel capítulo 10, versos 1 ao 3, o que é que diz aí pra gente? A visão de Daniel no rio Tigre. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo algum até que passaram as 3 semanas inteiras. Muito bom, Maria Raimunda, muito obrigado, minha irmã, pela leitura. Vocês começam a entender o motivo pelo qual Daniel, e aí a Bíblia não revela a oração como revelou na oração do capítulo 9, né?
no capítulo 10, essa oração que Daniel fez, assim como o jejum, né, jejum, não revela explicitamente o motivo. Só que no terceiro ano do reinado de Ciro, foi exatamente esse ano, o período em que Jerusalém, que havia sido autorizada por Ciro para que os judeus reconstruíssem junto com o seu templo. Então, foi exatamente nesse momento em que essa reconstrução ela foi cessada, ela foi começada a ser impedida de se prosseguir. Ciro havia autorizado essa reconstrução, os samaritanos haviam, com um grande interesse por trás, oferecido ajuda, sendo recusados, eles começaram a ser um empecilho, uma barreira para os judeus, de forma que eles começaram a encher a cabeça do rei Ciro para que ele impedisse ou para que ele não apoiasse, porque os judeus seriam um povo traidor, se voltariam contra o reinado Medo-Persa. Entendeu? Aí é por isso que Daniel, e é muito provável que seja esse o motivo, apesar de não estar revelado, mas por conta desse contexto que a gente acabou de analisar, que Daniel tenha chorado durante várias semanas. 3 semanas é dito aí, 21 dias. Além de chorado, ele deixou de comer o manjar desejável. Ele deixou de beber as coisas, e a gente pode até traduzir da seguinte forma: ele deixou de comer aquelas comidas que eram servidas no palácio, obviamente comidas de grande ostentação, né? Comidas riquíssimas, comidas muito chiques. Ele deixou de comer e jejuou durante essas 3 semanas, chorando e fazendo o quê? Orando. E essa é uma das primeiras lições que a gente precisa aprender de Daniel, pelo menos nesse capítulo. Aliás, nos outros capítulos a gente já aprendeu isso, né? Quando Daniel tinha um problema, o que é que ele fazia? Ele orava. Quando ele enfrentava um problema, seja um problema do seu povo, seja um problema pessoal, seja qualquer tipo de problema, a primeira pessoa com quem Daniel podia contar e ele ia atrás era o próprio Deus do universo. Se a gente aprender isso com Daniel, certamente a nossa vida será diferente. Não necessariamente dizendo que não, eu não posso dizer que a gente não vai ter problemas, que Deus vai resolver todos os problemas. Não. Mas Daniel recorria a Deus porque através da oração ele encontrava paz, ele encontrava confiança, ele encontrava sabedoria para tomar as suas decisões. E muitas vezes por meio delas, ou algumas vezes por meio da oração, é que os seus problemas começavam a se resolver. Agora, isso não significa dizer que todos os nossos problemas serão resolvidos em oração, de forma alguma. E a gente vai entender como isso ocorre e por que isso ocorre. Agora, ele começou a orar e ele passou 3 semanas orando, né? Detalhe importante. Ele tinha um problema, o problema era urgente, o povo precisava adorar, era Páscoa, o povo precisava de um templo, o templo do Altíssimo fosse reconstruído, mas o povo não tinha, porque os povos ao redor estavam atrapalhando isso, atrapalhando esses planos de reconstrução. Vamos continuar a leitura? Vamos ver o que é que aconteceu mais para frente? Daniel capítulo 10, versos 4 ao 6. O que é que diz aí? No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras eram como o estrondo de muita gente.
Muito obrigado, Mariane, pela leitura. Olha que interessante. Quando Daniel estava, aí diz, no dia 24 do primeiro mês, isso depois daquelas 3 semanas de oração, né? Ele de repente estava ali passeando no rio Tigre, que era um rio quilométrico, tinha mais de 1.000 quilômetros de extensão. Provavelmente a casa de Daniel ficasse ali próximo, sei lá. Mas Daniel estava ali passando. E alguns detalhes são nos dados através desses versos que a irmã Mariane nos leu para a gente. É que quando ele estava ali, ele levantou os olhos e viu um homem. E esse homem tinha uma característica bem peculiar. E essa característica, olha aí o que a irmã Mariane leu: vestido de linho, ombros cingidos de ouro puro, o que mais? O rosto era como um relâmpago, os olhos eram como tochas de fogo, os braços e os pés brilhavam como bronze polido, a voz era como palavras e estrondos, ou melhor, a voz das suas palavras era como estrondo de muita gente. Olha que características peculiares. Agora, essas não são, ou melhor, essas características não são únicas desse ser, porque esse ser, eu coloquei a frase de forma errada, mas essas características, elas não aparecem uma vez apenas na Bíblia. Porque esse mesmo ser, era isso que eu estava querendo dizer, ele é citado em outro momento da Bíblia, em outra passagem da Bíblia. E eu queria agora que o irmão, acho que o irmão Edinaldo que ficou com esse texto, não foi? Apocalipse, capítulo 1, não. Versos 13 ao 16, ou eu errei? Eu estou errando aqui quem foi que eu falei. Se foi a outra pessoa, por favor, me diga e pode ler para a gente. Apocalipse capítulo 1, versos 13 ao 16. Ficou com ninguém? Acho que eu não dei para ninguém, não foi essa passagem para ler? Então vamos ler aqui. Apocalipse capítulo 1, versos 13 ao 16. Reparem bem, né, como aqui no Nordeste é dito, em Alagoas especialmente, repare bem nos detalhes dessa visão. A gente leu o livro do profeta Daniel, e agora a gente vai ler o livro do profeta João, ou um dos livros, o livro do Apocalipse. Apocalipse 1, dos versos 13 ao 16, é dito assim, ó: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem. Olha só, Daniel o descreveu como sendo um homem. João o descreveu como sendo filho do homem. Ou seja, é um ser semelhante, né? O que Daniel estava vendo, João estava vendo algo muito semelhante. E olha como as semelhanças não são essas únicas apenas. Continua aí a leitura, ele diz assim, ó: vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com cinto de ouro. Olha só, veste de linho citado por Daniel. Aliás, essa veste de linho era uma veste específica para os sacerdotes. Tudo bem? E essa veste era comprida, ia até os pés. Daniel descreve como sendo uma veste de linho. Já João descreve como sendo uma veste comprida. Essas vestes são semelhantes. E olha a outra característica: cingido pelo peito com cinto de ouro. Peito, cinto de ouro. Daniel descreve como tendo os seus ombros cingidos com ouro. Ouro nos ombros, ouro no peito. Olha as semelhanças. Daniel e João. E não para por aí, porque ele diz assim: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. Aí continua, e os olhos como chama de fogo. Olha só, olhos como chamas de fogo. Daniel descreve como sendo olhos de relâmpago. Chama de fogo, claridade, não é? Relâmpago, claridade. O que Daniel e João estavam vendo era a mesma coisa. Eles só estavam descrevendo com palavras similares. Entendeu? Palavras que no vocabulário deles foi o melhor para descrever. Olha que interessante, não é? E aí ele continua dizendo que os seus olhos eram chama de fogo, eu li isso, e os seus pés semelhantes a latão reluzente. Daniel descreve como sendo bronze polido. Aliás, bronze e latão reluzente são a mesma coisa.
o brilho deles é a mesma coisa, entende? E aí ele continua aqui dizendo, a sua voz, olha só, voz como voz de muitas águas, uma grande multidão, descrito por Daniel, voz como muitas águas, descrito por João, barulho, entende? Gritos, entende? Água, multidão, barulho. Olha a semelhança. Daniel e João descrevendo o mesmo ser com palavras semelhantes, não necessariamente iguais. E aí ele continua, e tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada e 2 fios, e o seu rosto era como o sol. Daniel descreve que o rosto daquele ser que ele viu era reluzente também. Olha que interessante. João com alguns detalhes a mais, Daniel com outros detalhes, mas com detalhes que eram semelhantes aos detalhes apresentados por João no livro do Apocalipse. Acontece que João descreve nos próximos versos que aquele era Jesus Cristo. Quem foi então que Daniel viu? Jesus Cristo. Que interessante, não é? Olha a riqueza profética, a riqueza, melhor dizendo, na visão e a riqueza de informações semelhantes em uma visão dada há séculos antes de Cristo e uma visão dada décadas depois de Cristo. Séculos separavam a mesma visão da mesma pessoa, melhor dizendo. Jesus Cristo foi visto por Daniel. Jesus Cristo, isso antes de Jesus ter encarnado, não é? E Jesus Cristo foi visto por João. Isso depois dele ressurreto e ter voltado para o céu. Curioso, não é? Essas informações? Pois é, esses detalhes, alguns teólogos, eles atribuem os seguintes significados. E eu vou dizer para vocês, de acordo com esses grandes teólogos. Olha só, a veste de linho, que eu falei, veste comprida, ou chamada também de veste talar, ou vestes talares, era uma veste sacerdotal. Representava, assim como o sacerdote a vestia, né, a pureza que ele precisava ter para entrar no templo. E em Jesus Cristo, isso representava a pureza de Cristo e o seu ministério sacerdotal. Vocês lembram? A gente estudou a profecia de Daniel 8 e Daniel 9, né? E mostrava Jesus Cristo como o sacerdote e sumo sacerdote em seu ministério. Pois bem, isso era o que Daniel estava vendo em sua visão e ele estava vendo Jesus vestido assim, o que representava, então, tanto a pureza de Jesus Cristo como a sua obra sacerdotal. Essa cingidura de ouro que foi vista nos ombros e em João no peito representam os fiéis em Cristo. Fiéis pelos quais Jesus Cristo está pronto para agir em favor deles. Os olhos como tochas de fogo representam a firmeza de semblante de Jesus Cristo e o discernimento e conhecimento. Aliás, até há um tempo era comum a expressão de que os seus olhos brilhavam, né? Os seus olhos brilhavam, para indicar sabedoria, para indicar a inteligência de uma pessoa. Né? E agora Daniel estava visualizando os olhos de Jesus como sendo olhos ou tochas de fogo, reluzentes, segundo a descrição de João no Apocalipse. Agora ele fala também dos pés de bronze ou latão. Esses pés de bronze ou latão representam... Tá bom, Ron Davis? Obrigado pela presença, viu? Representam o poder de batalha, poder glorioso de Jesus Cristo. Porque os pés reluzentes representavam uma espécie de armadura que Jesus vestia, o que representava, o que significava a sua determinação e o seu poder em derrotar os inimigos do seu povo. Por fim, um outro detalhe que foi apresentado, uma voz como estrondo de muita gente.
isso soa como uma majestade de muitas águas. E isso significa a eficácia para salvar ou destruir. Agora, pense comigo. Daniel estava aflito, tinha orado por 3 semanas, jejuado, pedindo socorro a Deus, pelo que o seu povo estava enfrentando, graças aos seus inimigos, o que estava impedindo que o seu povo prestasse adoração a Deus, porque não tinha templo reconstruído para adorar. E aí, Jesus, ou Deus, envia uma visão para Daniel, mostrando a imagem de Cristo com essas qualidades. O que é que Deus e o próprio Senhor Jesus Cristo estavam mostrando para Daniel? Quando mostra que ele estava vestido com uma espécie de armadura, não é? Estava pronto para guerrear. Quando mostra que ele estava com os ombros e o peito cingido, como na veste sacerdotal, que representava ali, na veste sacerdotal tinha pedras preciosas, eram 12 pedras. Essas pedras representavam, cada pedra, uma tribo de Israel. O que é que significava? É que quando o sacerdote entrava ali no templo, no santuário, ele entrava ali com os seus, ou aqueles a que ele representava, que era o povo de Israel, entendeu? E aí Jesus Cristo agora aparece com o povo representado em seu peito, dizendo, em outras palavras, para Daniel que, olha, eu aqui, eu estou pronto para lutar pelo meu povo, entende? Mostrando a sua majestade pela voz do estrondo de muita gente, quantidade de gente para guerrear, o exército divino é muito superior a qualquer tipo de exército que possa existir. Os pés de bronze estavam prontos para ir para a batalha. Os olhos que representavam a firmeza de semblante e a perspicácia e a sabedoria divinas para lutar e para proteger o seu povo. E a veste sacerdotal, que representava o ministério que Jesus desempenhava em favor do seu povo. Daniel aflito, e aí Deus lhe vem com uma visão. Olha só, não tenha aflição, meu filho. Não se preocupe, meu filho. Porque aquele que é maior do que todas as coisas está aí, bem perto de você. Basicamente isso que essa visão de Daniel estava representando, não é? Agora, um detalhe interessante aconteceu nos versos 7 ao 9. O que foi que aconteceu? Quem ficou com esses versos que pode ler para a gente? De Daniel, capítulo 10, versos 7 ao 9. Quem foi que ficou? Será que está online ainda? Quem iria ler? Daniel, capítulo 10, versos 7 ao 9. É só ativar o microfone e ler para a gente. Não? É que leia? Por favor, irmã Márcia. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Muito bom, minha irmã Márcia. Obrigado pela leitura. Olha só que interessantes detalhes nos são apresentados nesses versos. Quando Daniel teve a visão, as pessoas que estavam com ele correram de medo, né? Elas não viram nada, mas elas ficaram com muito medo, porque alguma coisa mudou ao redor, né? Fugiram e se esconderam com medo do que Daniel estava presenciando, mesmo sem ver. Além disso, Daniel ficou sem forças quando ele recebeu a visão, essa visão que a gente acabou de ler.
ele não teve força mais nenhuma, seu semblante mudou, se desfigurou, né? E aí ele caiu com o rosto em terra. Ficou sem sentidos, desmaiou. Algumas informações que nos são apresentadas aí são semelhantes a outras visões ou outras pessoas que tiveram também um vislumbre da divindade. Vocês lembram quando Saulo estava indo lá para Damasco, no capítulo 9 do livro de Atos, verso 7 é descrito. Irmão, só um minutinho aqui, irmão. Oi, minha irmã, Clementina. É que minha irmã Marone, lá de outra cidade, está querendo participar e eu estou indo lá no link e não tem como mandar para ela, não? Como é que eu faço? Vamos lá. Eu vou pedir para que a produção aqui, a minha esposa, coloque aí o link no chat, tá bom? Aí do chat a senhora pode copiar e colar lá no WhatsApp da irmã. Fala com ela para mandar aquele que tem uma setinha para me mandar, que tem uma setinha assim de lado. Entendi. Pronto. Viu? Ela está lá esperando, vou mandar. Tá certo. Eu vou tentar fazer isso aqui e junto com minha Ela esposa... chama Marone. Marone, tá bom. Tá bom, irmã. Desculpa aí, irmão. Obrigado pela... Não, que é isso. Obrigado aí pelo alerta, né? Muito bom. Então, enquanto a minha esposa Francine ajuda aqui a compartilhar o link para a irmã Clementina compartilhar com sua irmã, deixa eu ver aqui, a gente vai continuando aqui essa nossa leitura. Clementina, por favor, manda no meu WhatsApp um oi, para eu ver sua mensagem, aí eu mando para você o link, tá bom? Manda pelo WhatsApp um oi para mim, aí eu respondo para você com o link da nossa reunião de agora. Tudo certo? Então... Não, pastor, mas eu não tenho seu WhatsApp, não? Nossa, então como é que a gente tá... Eu só tenho na contramão, aquele roxinho que você manda, aquele na contramão. Aí não tem como, não, porque o administrador não abriu para pôr, não. É no grupo, não é? Acabei de mandar lá no grupo. E minha esposa vai reiterar. Acabei de mandar lá no grupo mensagem na contramão. Então tá. Pronto, obrigado. Então, o que é que aconteceu? Daniel, ele estava com alguns homens. Quando recebeu a visão, os homens correram, tiveram medo e correram e se esconderam. Isso me lembra muito o que aconteceu com Saulo. Saulo, que quando estava querendo perseguir os cristãos, Jesus lhe aparece, não é, numa claridade, e ele ouve a voz de Jesus, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? O que é que aconteceu? O povo que estava ao redor de Saulo não viu a visão de Saulo, mas ficou tremendo de medo. Entendeu? Por que essas características são importantes? Porque são características de como as visões ocorrem. E eu estou falando isso porque muitas vezes, eu já ouvi pelo mundo religioso aí afora, tem muita gente que quer ser representante de Cristo, dizendo ter alguma impressão de que recebeu uma visão, de que recebeu alguma coisa e tudo mais. Na Bíblia, as visões ocorriam assim, sabe? As pessoas ao redor ficavam com medo, sem ver o que a pessoa que estava recebendo a visão via, mas com medo por causa da situação que era criada. Eles não viam, alguns ouviam, alguns não, mas todos eles ficavam apavorados, porque uma coisa sobrenatural estava ocorrendo ali. Agora, o que foi que aconteceu mais? O efeito da visão. Daniel, ele perdeu o sentido e caiu por terra. Ele desmaiou, ele caiu com o rosto no chão. Lá no Apocalipse, por exemplo, também é citado um efeito semelhante. Quando João recebeu a visão, ele caiu aos seus pés como se estivesse morto. Entende? Esses efeitos ou essas circunstâncias ocorriam durante uma visão da divindade. Uma outra semelhança ocorreu com Pedro, Tiago e João, quando eles estavam ali no monte
que eles acompanharam Jesus, né, chamado, o acontecimento ficou conhecido como Monte da Transfiguração, lembra disso? E aí, quando eles viram aquilo que Jesus presenciava, eles caíram no chão, entende? E isso são detalhes importantes, sabe? Para a gente poder usar na Bíblia para discernir algumas coisas de muita gente que professa, sabe, ser o iluminado hoje em dia. Mas, enfim, prossigamos aqui. Daniel capítulo 10, nos versos 10 e 11, a gente vê mais informações que Daniel nos revela. O que é que diz aí? Quem foi que ficou com esses versos? Na verdade, acho que foi até o verso 13. Oi, Cristina. Lê para a gente, por favor. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Olha que informações muito importantes a gente está obtendo aí pela leitura da irmã Cristina. Obrigado, minha irmã, pela leitura. Olha que coisa impressionante. Vamos por partes, só para a gente focar em determinadas informações, para a gente observar essa riqueza de detalhes que a Bíblia nos mostra. Primeiro, Daniel, a gente viu, começou aflito orando pela situação do seu povo, não é? Aí o que ocorre? Ele ora e jejua por 3 semanas. Ocorre alguma coisa até aí? Não ocorre nada. Daniel ora, jejua e nada ocorre. Às vezes, não parece que é assim que acontece com a gente quando a gente ora? É ou não é? Você está lá orando, pedindo a Deus por alguma coisa muito importante na sua vida, ou na vida de algum familiar, e parece que a sua oração não passa do telhado, não é assim que dizem, né? Porque você ora e não obtém resposta nenhuma. Daniel também passou por isso. Não pense que eu sou o menos honrado nessa terra porque Deus não me ouve. Não, o fato de a resposta não vir não significa que Deus não esteja ouvindo. Essa é a primeira lição que a gente precisa aprender disso. Sabe qual é a outra lição que a gente precisa aprender? Quando isso aconteceu, que Daniel caiu no chão, um anjo tocou em Daniel e disse assim para Daniel: Daniel, você é um homem muito amado. Você entende? Quando você estiver falando com Deus, meu irmão e minha irmã, não esqueça, você é muito amada. Você é muito amado. Isso precisa ficar bem claro na sua mente. Porque, por mais que as circunstâncias da vida lhe façam pensar que você está esquecido por Deus, de que suas orações não são ouvidas, esse relato na vida de Daniel me deixa bem claro de que, apesar das circunstâncias, Deus nos ouve. E ele nos ouve porque nós somos muito amados. Você entende? Tudo bem, Maria Raimunda? Obrigado pela sua presença, viu? Fique com Deus. Olha que certezas importantes Daniel nos apresenta no capítulo 10. Mas não para por aí. Porque depois que Daniel ora 3 semanas e não obtém nenhuma resposta, ele recebe uma resposta de Deus através de uma visão, já iniciando dizendo: Daniel, você é muito amado, meu irmão. Você é muito amado, meu filho. E ele certamente repete isso através da paz que ele nos oferece quando a gente confia em Deus e faz isso através de oração.
E quando ele chegou para Daniel, ele disse, olha, não temas, Daniel. Olha que outro recado importante. Jesus, em outro momento, ele usou palavras bem semelhantes quando ele disse assim, não se preocupe, não se turbe o vosso coração. Quando os discípulos caíram no chão, que eles tinham visualizado que Jesus estava, né, o momento em que Jesus estava ali passando no Monte da Transfiguração, sabe o que é que Jesus falou para eles? Não temas. Quando João, após ter visto aquilo que ele descreveu lá no Apocalipse, ele perdeu suas forças e caiu ao chão, sabe o que aconteceu? Alguém tocou nele e ele ouviu uma voz dizendo, não temas. Sabe o que é que se diz para mim? Que o mundo pode estar acabando, meu irmão. O mundo pode estar se desfazendo numa pandemia. As situações ao seu redor podem ser as piores possíveis. Mas sabe o que é que Deus diz para mim e para você? Não temas. Não se preocupe. Você é muito amado. Ou você é muito amada. Você entende? É que pode cair o mundo, meus irmãos. Com Cristo é possível permanecermos em paz. Ah, Anderson, mas eu perdi o meu emprego. Jesus lhe diz, não temas. Jesus não vive indiferente aos seus problemas. Ah, mas os meus parentes estão com Covid, Anderson. Ou, de repente, eu já perdi algum ente querido ou algum amigo. E agora? O que é que Jesus responde? Não temas, meu filho, porque você é muito amado. Você entende? E Daniel recebeu essas palavras de conforto num dos piores momentos de sua vida, num dos momentos mais preocupantes da sua vida, quando ele estava pensando no seu povo, quando ele estava pensando na reconstrução da sua nação, quando ele estava pensando na reconstrução, e mais especialmente isso, do templo que serviria de adoração a Deus. Não temas, foi a resposta dada a Daniel. E agora a gente entra no motivo pelo qual essas palavras fazem sentido. Quando o anjo disse para Daniel, não temas, ele revelou que estava por trás dos bastidores. A nossa irmã Cristina nos leu dizendo que assim, no momento em que você começou a orar, sabe? Antes de 3 semanas, há 3 semanas atrás, né? Quando você se humilhou e aplicou o seu coração a compreender, o que foi que aconteceu? Deus enviou um anjo para lhe responder. No exato momento em que Daniel começou a orar, Deus mandou um anjo para atender Daniel. Olha que impressionante. E aí você pode estar perguntando, mas peraí, e como é que ele passou 3 semanas orando e jejuando, hein? Como é que o anjo veio assim tão rápido se passou 3 semanas e Daniel não tinha recebido nada disso? O anjo responde. O anjo explica e expõe o que está por trás dos bastidores da humanidade. Olha o que acontece aí. Ele disse assim lá no último verso que a nossa irmã leu. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, 3 semanas. O anjo foi enviado. E o anjo descreve, eu fui enviado no momento em que você começou a orar, Daniel. Só que o príncipe da Pérsia, o príncipe do reino da Pérsia, ele me resistiu por 21 dias. E Anderson, por que essa história aí de por trás dos bastidores? Porque enquanto no mundo natural Daniel pedia a Deus para que seu povo pudesse realizar a reconstrução de Jerusalém,
pudesse reconstruir o templo de Deus. No mundo natural, nada acontecia. Daniel orava e parecia que as suas orações não passavam do telhado. Daniel orava e parecia que Deus estava indiferente à sua situação. Mas por trás dos bastidores, no mundo sobrenatural, e eu estou falando isso porque... Oi, minha irmã. Quem falou? Oi? Acho que o microfone estava aberto, né? Então, quando Daniel esteve orando, no mundo natural, nada aconteceu. Porém, no mundo sobrenatural, e por isso eu chamei aí de por trás dos bastidores, porque ninguém podia ver. O ser humano não tem a compreensão do que ocorre no mundo sobrenatural. E quando eu uso essa expressão, eu me refiro àqueles seres que não são humanos, como nós. São seres angelicais, são anjos e demônios, entende? Esse é o mundo sobrenatural. E a Bíblia está nos dando aqui, abrindo aqui uma compreensão que talvez nós não tenhamos até então. Quando a gente ora a Deus e a gente acha que Deus não nos ouve ou não nos responde. Quando a gente fala com Deus as coisas que estão lá no fundo do nosso coração, os nossos anseios, as nossas necessidades, e quando parece ou aparentemente nada ocorre, meu irmão e minha irmã, esse verso, esse capítulo de Daniel está mostrando para você que, na verdade, tudo ocorre. Deus está preocupado no melhor para você. Deus está preocupado com que as melhores coisas, ou com o que for melhor para a sua vida, ocorra. E Ele providencia para que isso esteja ocorrendo. Pode ser que o melhor para você seja o sim ao seu pedido. Mas também pode ser que o melhor para você seja o não ao seu pedido. Mas uma coisa é certa, sendo sim ou sendo não, Deus, Ele sempre ouve e Ele sempre responde. No máximo possível, uma terceira resposta. Né? Sim, não ou espere. Né? Mas Ele sempre responde. E lembre-se, Ele responde da melhor forma para você. E talvez você pense que o que você pede a Deus pode ser o melhor para você. E olha o dedinho. Deus é que sabe o que é melhor para todos os seus filhos. Porque Ele vê o fim desde o início. Ele vê as consequências do seu pedido. Ele vê aquilo que você de fato precisa. E aí eu vou abrir, quem sabe, um pouco mais a sua compreensão para que você perceba. Ele vê o que você necessita, não necessariamente para essa vida, mas para a eternidade. Pode ser que Deus lhe responda com um não, porque se Ele lhe respondesse com um sim, isso custaria a sua vida eterna, você entende? Ou simplesmente pode ser que Deus aparentemente demore em responder, porque Ele sabe qual é o melhor tempo para dar o sim para você. Entende? E quais são esses bastidores, Anderson, que você citou aí? O anjo foi enviado assim que Daniel orou. Assim que Daniel empenhou-se no seu fervor, humilhou o seu coração perante Deus. Assim que Daniel começou as suas súplicas, Deus já disse assim, ó, vai lá, anjo. De repente, o anjo Gabriel, não sei, não é dito aí especificamente, mas ele disse, vai lá, anjo, e socorre Daniel, e atende ao meu filho, e sabe, faz alguma coisa em favor do meu filho. Mas demoraram-se 3 semanas. Por quê? O anjo explica. O príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. Ora, um ser sobrenatural foi enviado em favor de um simples ser humano.
você acha que é outro ser humano que teria poder para resistir a um ser sobrenatural? De forma alguma. Porque no mundo espiritual, apenas seres espirituais é que têm capacidade de tentar interagir com outro ser espiritual. Entende? Então, quando Daniel aí recebe essas palavras, a explicação do anjo, de que o príncipe do reino da Pérsia resistiu a ele por 21 dias, será que ele estava se referindo àquele rei Ciro, o simples ser humano que estava resistindo a um anjo sobrenatural, a um anjo superpoderoso? De forma alguma. E é onde a gente entra nos bastidores dessa história da humanidade. O início do capítulo diz assim, Daniel, que ele estava passando por um grande conflito. Existe até um livro, e daqui a pouco a gente vai compartilhar com você em PDF, que tem exatamente esse título, O Grande Conflito. E nos dá uma visão clara do que ocorre por trás de todos os acontecimentos naturais, por trás de todos os acontecimentos humanos, inclusive. Quando a gente pensa que foi fulano que decidiu assim, ou foi cicrano que agiu errado porque ele decidiu simplesmente, a Bíblia nos mostra que não é só assim. Não existe só o ser humano no universo. Não existe nesse mundo, no planeta Terra, só os seres humanos tomando decisões ou deixando de tomar. Aliás, a palavra usada aí, o príncipe do reino da Pérsia, essa palavra Tsar, ela é usada por Daniel muitas vezes, nesses versos aí que a gente separou para você, para indicar exatamente um ser sobrenatural, entende? Quando ele falou lá na profecia de Daniel 8,14, que a gente estudou, lembra? Que dá os detalhes lá na profecia de Daniel 9, quando ele fala assim, até o príncipe, o ungido, ele estava usando ali a palavra príncipe para se referir ao Messias, a Jesus Cristo, um ser sobrenatural. E não foi só ele que usou essa expressão. Você lembra Jesus lá em João 14, verso 30? Ele disse aí, muito em breve vem aí o príncipe deste mundo, e ele não tem parte comigo. A quem ele estava se referindo? A Satanás, um ser sobrenatural. Então, quando Daniel escreve para a gente as palavras do anjo, e o anjo diz aí que ele foi enviado, sabe, para intervir no momento em que Daniel começou a orar, o príncipe deste mundo, e ele chamou aí, porque o mundo era dominado pela Pérsia, né? Lembra disso? O príncipe deste mundo, na época de Jesus, ele usou essa expressão. Mas na época de Daniel, na época que a Pérsia governava o mundo, o anjo usou a expressão o príncipe do reino da Pérsia. Ou seja, o príncipe deste mundo. Porque a Pérsia era quem governava, era quem mandava no mundo. Você entende? E aí é dito que esse príncipe deste mundo, que a gente entende como sendo Satanás, ele interferiu nos planos do anjo, sabe? Nos planos divinos. De que Deus enviou o anjo para intervir em favor de Daniel. Como assim em favor de Daniel? Daniel não queria que o povo reconstruísse a cidade? Não queria que o povo, especialmente, reconstruísse o templo da habitação divina? Daniel estava orando por isso. Deus enviou para que o anjo tentasse convencer ao rei Ciro a não ser convencido pelos samaritanos, que estavam interferindo ou fazendo o rei interferir na reconstrução do templo. Você entende? Entendeu porque foi importante a gente analisar o contexto? Sem o contexto, a gente não chegaria a essa conclusão. Então,
Quando o anjo foi enviado, Satanás interferiu nos planos de Deus. E é assim que ocorre muitas vezes por trás dos bastidores. Ah, mas tem um político fazendo mal à humanidade. Lembre-se, nós não estamos sozinhos nesse mundo. Existe um mundo sobrenatural, o qual não podemos ver. E quem sabe Deus tem muitos planos a realizar. E Satanás tem tentado interferir em todos eles, usando pessoas. Olha Ciro como exemplo. Deus tinha um propósito para o povo de Israel. A profecia foi, o povo de Judá, né? A profecia foi, durante 70 anos, vocês ficarão em cativeiro na Babilônia. Ou seja, acabaram-se os 70 anos, vocês estarão livres. E a profecia foi cumprida exatamente como Jeremias profetizou. E o povo agora estava feliz voltando para a sua terra, porque poderiam adorar a Deus, poderiam festejar a Páscoa, a libertação que eles tiveram. Poderiam reconstruir a sua cidade e se reconstruir como nação. Mas Satanás queria interferir nesses planos. Você entende? E ele usou pessoas para influenciarem a outra pessoa. Usou os samaritanos e os povos que viviam ao redor de Jerusalém para influenciar o reino da Pérsia, o rei da Pérsia, Ciro, para que ele atrapalhasse na conclusão ou na realização desses planos. Querido irmão, querida irmã, não olhe apenas com os olhos humanos para as coisas que ocorrem ao seu redor, porque existe um grande e terrível ser por aí afora que está fazendo de tudo para que você perca a eternidade. Você entende? As tentações que você tem na sua vida são para que você caia. Ele quer isso. Esse ser quer que você caia, fique no chão rastejando e jamais se levante. As provações que a vida lhe dá são coisas ruins que Satanás interfere na humanidade para que você se desespere, para que você perca a esperança, para que você deixe de olhar para Deus e manter o seu foco no céu e comece a ficar preocupado com as coisas deste mundo. Ah, será que eu vou ter o meu salário nesse mês? Ah, será que, guardando os mandamentos, eu vou conseguir comer? Você entende? Daniel capítulo 10 nos mostra que por trás dos bastidores existe um ser maligno tentando atrapalhar os planos de Deus para a sua vida. Só que a mensagem não acaba por aí, não é? Não acaba só na desgraça, não. Não acaba só na coisa ruim que o diabo proporciona, não. Porque o mesmo anjo, ele detalha ainda mais o que foi que aconteceu. O príncipe do reino da Pérsia, que a gente chegou à conclusão que era Satanás, interferiu, resistiu, interferiu nos planos que o anjo iria executar por 21 dias. Só que aí o que aconteceu, gente? O último verso 13. Porém, acho que é verso 14, na verdade. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Você entende? Veio um anjo. O anjo lá ficou, emperrado pelas forças malignas deste mundo. Aí veio a salvação. E de onde veio a salvação? Daquele que é o único que nos traz a salvação, e a gente vai chegar nessa conclusão. Miguel, um dos primeiros príncipes aí citado, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória. Sabe quem é que é enviado para que você obtenha vitória, meu irmão, minha irmã? É Miguel. E Anderson,
Quem é esse Miguel? Ora, existe naquele mundo religioso que eu sempre falo, né? Porque o mundo religioso ele está envolvido por diversas doutrinas, né? Muitos dogmas, muitas crenças, muitas tradições. E um monte de todos esses conhecimentos, nenhum deles veio da Bíblia. E nesse mundo religioso, por exemplo, acredita-se que Miguel seja um anjo poderoso. E até atribuem um monte de divisão aos anjos e tudo mais. Informações essas que não estão na Bíblia. Quem então é esse Miguel, Anderson? Antes de chegar a essa resposta e a essa pergunta, inclusive, eu vou fazer outra pergunta. Por que será que era tão importante que o povo de Israel reconstruísse o templo? Por que será que Daniel estava tão intrigado, tão aflito, jejuou e orou por 3 semanas, pedindo ajuda divina para que o povo pudesse reconstruir o templo de Jerusalém? Você lembra, em alguns estudos atrás, nós conversamos um pouco mais sobre o santuário, não foi? E um pouco sobre o templo santuário, né, que são etapas diferentes da mesma estrutura. Né? Agora, eu vou trazer para vocês 2 textos da Bíblia que respondem a essa preocupação de Daniel querer que o templo fosse reconstruído. Em 1 Reis, capítulo 8, verso 43, olha o que diz aí, minha gente. Ouve tu nos céus, assento da tua habitação, e faze conforme tudo o que o estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa que tenho edificado. Que casa é essa, gente? Era o templo de Jerusalém. E você está percebendo que o templo de Jerusalém era o centro de adoração, tanto de Israel, mas foi construído para ser o centro de adoração de todo o mundo. Olha o que ele disse aí, né? Todo estrangeiro que a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome. Você entende? O templo de Jerusalém, o santuário que Deus mandou que fosse construído, né? Ordenou para Moisés construir, depois Salomão edificou, né? Mais tarde Zorobabel e mais tarde Herodes reformou. Pois é, esse templo foi feito para que se tornasse o centro de adoração de todo o planeta Terra. Porque se o povo de Israel seguisse as orientações divinas, de mostrar ao mundo quem era Deus, o mundo conheceria esse Deus maravilhoso. E o mundo conhecendo esse Deus maravilhoso, voltaria sua atenção àquele templo. Por quê? Porque era naquele santuário que Deus se manifestava de uma forma significativa, não é? Porque se ele se manifestasse da forma como ele é, provavelmente ninguém estaria mais vivo, né? Mas a presença de Deus era vista de determinada forma ali naquele templo. Entende? Entende por quê? Porque Daniel tinha essa preocupação, é porque a vida do povo de Israel estava centralizada no santuário. Mas não para por aí. Sabe por quê? Porque lá em Ageu, capítulo 2, versos 7 ao 9, olha o que diz. Olha o que é dito aí, gente. Presta atenção nessas palavras. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Você percebe que a profecia do Messias
estava associada ao santuário. Então, se Jesus iria vir, o Messias iria vir, o povo sabia porque as profecias eram muito claras. Aliás, a última profecia que a gente estudou de Daniel já dizia a data, não é? Praticamente que isso ocorreria. Do nascimento de Jesus, da morte de Jesus, do batismo de Jesus. Tudo isso ficou bem esmiuçado de detalhes na profecia de Daniel 8 e Daniel 9. Então, o povo sabia que o Messias viria e havia uma relação intrínseca com relação ao santuário. Então, como é que essa profecia ela se cumpriria se o santuário não existisse mais? Como era a situação atual. O santuário estava despedaçado. Ele não existia. Entende? Então, eis a preocupação, ou uma das principais preocupações que Daniel tinha ao orar, clamar e ficar aflito, porque o seu povo não tinha Jerusalém reconstruída e o templo de Deus não tinha sido reconstruído. Entendeu aí? A promessa do Messias estava associada ao templo. E tudo o que o templo indicava, todas as cerimônias que haviam no templo, era exatamente apontando para a profecia de que Jesus viria, o Messias viria e morreria pelos pecados da humanidade. E era isso que dava esperança para a humanidade. Em Gálatas 4:4 é dito assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Entende? Pois bem, aí a gente volta para aquela questão, né, que o Anderson começou a falar, mas abri um parênteses aí para poder explicar a preocupação de Daniel. Quem é esse Miguel que foi o salvador da situação? Que se não fosse por ele, o anjo jamais acabaria aquele conflito que ele estava tendo com as potestades desse mundo, com Satanás e os seus anjos maus, né, os seus demônios. Quem é Miguel? E aí eu falei que em algumas crenças, tradições e até dogmas de determinadas denominações religiosas, Miguel é tido como um anjo. Miguel é tido como um ser criado. Não é? Mas olha que detalhes importantes a Bíblia nos traz para poder a gente saber de fato quem é esse Miguel. Primeiro, a palavra Miguel significa uma retórica. Quem é como Deus? Sabe? É como aquela pergunta, que também é uma retórica, diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente sabe que a resposta é ninguém, né? Porque não precisa responder, é uma pergunta tão óbvia. Deus é conosco, não há ninguém que possa contra nós, já que Deus é conosco. Então, quem é como Deus? Ninguém. Não existe um ser igual a Deus, entende? A não ser o próprio Deus. E é onde a gente vai chegar nessa conclusão. Lá em Judas, no verso 9, o Judas só tem um capítulo, né, 1:9. Esse Miguel é chamado assim, o arcanjo Miguel. Entende? Então, já dá para perceber que Miguel é o arcanjo. E arcanjo é um ser. Porque se tivessem mais arcanjos, diria assim: Miguel é um arcanjo. Entende? Seria indefinido esse pronome. Mas ele é muito bem definido, né? É o arcanjo Miguel. Então, já se sabe que Miguel é o arcanjo e arcanjo só se tem um. Aliás, arcanjo na Bíblia só é citado 2 vezes para a gente entender. E essa palavra no grego, a arc, vem de chefe e anjo de angelos, né? Que significa anjo ou mensageiro. Então, esse arcanjo, na verdade, ele é o comandante dos anjos.
Tudo bem até aí? Agora, tem mais informações sobre esse? Tem sim. Lá em Apocalipse capítulo 12, verso 7, é dito que Miguel e seus anjos guerreou contra Satanás, o diabo, também chamado de dragão, e a antiga serpente. E ele expulsou Satanás e a terça parte dos anjos expulsou do céu. Miguel, ele é totalmente poderoso para expulsar Satanás do próprio céu, para vencer Satanás e seus anjos e os seus demônios. Essas são mais características que a Bíblia nos aponta sobre esse arcanjo Miguel. Para por aí, não, tem um monte de outras características. E agora vamos chegando a detalhes que vão nos fazer concluir exatamente quem é esse Miguel. Lá em Judas, capítulo 1, verso 9, é citado Miguel batalhando com Satanás com o corpo de Moisés. Você lembra que Moisés morreu, não é? E em Judas são dados detalhes de que houve uma disputa pelo corpo de Moisés. Mas por que, Anderson, houve uma disputa pelo corpo de Moisés? Simples. Porque era plano de Deus ressuscitar Moisés. E Satanás, como sempre, ele tenta atrapalhar os planos de Deus. Ele foi lá e disse, você quer ressuscitar esse camarada aqui? Não, não vai não. E ele pegou o corpo de Moisés, mas aí chegou Miguel e botou Satanás para correr. Entende? E Anderson, por que você está dizendo isso? Que informações a Bíblia nos apresenta para dizer que era plano de Deus ressuscitar Moisés? Você lembra no Monte da Transfiguração, que a gente até mencionou há pouco, quando Jesus estava lá, angustiado, nos momentos finais da sua vida, pedindo a Deus, orando a Deus, para que ele passasse dele aquele cálice que ele iria enfrentar. Qual era o cálice amargo que ele iria enfrentar? Era a morte. Mas pior do que isso, era o peso do pecado de toda a humanidade. E quando Jesus estava lá, que ele chorava e suava, e o seu suor, a Bíblia fala, se transformava, sabe, do seu suor vinha sangue, de tão doloroso que estava sendo aquele cálice, aquele momento que ele estava enfrentando. Sabe quem Deus enviou para consolar? Grandes filhos seus que lhe foram fiéis. Elias, que a Bíblia diz que ele foi levado ao céu por um redemoinho, depois que passou uma carruagem de fogo e separou Eliseu de Elias. Então, Elias foi levado ao céu vivo. E aí ele estava agora presente ali com Jesus Cristo, naqueles momentos mais dolorosos, para tentar confortar a Jesus. Mas não era só Elias. Sabe quem foi o outro? Moisés. Aquele que foi ressuscitado e apoiou a Jesus nos seus momentos mais difíceis. Entende? Então, essa batalha de Judas 1,9 era para que Satanás tentando impedir que Moisés fosse ressuscitado e fosse levado para o céu. Aí veio Miguel, todo-poderoso, e mandou Satanás catar coquinho. Ressuscitou Moisés, e Moisés esteve com Jesus Cristo, quando ele esteve passando por os momentos mais difíceis aqui na Terra. Tudo bem até aí? Agora, olha que informação a gente acrescentou aqui. Lá em 1 Tessalonicenses 4,16, é dito assim, ó, ouvida a voz do arcanjo. Que arcanjo, Anderson? Ora, o único que existe, né? Porque senão não seria do arcanjo, seria de um arcanjo. Simples assim. Entende?
Então, esse é o único arcanjo que existe, é esse que é chamado lá em Judas de Miguel. É chamado lá em Apocalipse de Miguel. É chamado lá em Daniel de Miguel. E, aliás, é chamado em todas as cenas de batalha de Miguel. Porque Miguel é um nome dado ou um título atribuído a esse ser que a gente vai concluir daqui a pouco. E que ser é esse? Ouvida a voz do arcanjo, lá em Tessalonicenses 4,16, diz assim, os mortos ressuscitarão. Tudo bem até aí? Então, a Bíblia diz que em 1 Tessalonicenses 4,16, que quando os mortos, ou quando for ouvida a voz do arcanjo, esse arcanjo que é poderoso para, né, acabar com a batalha lá de Satanás, expulsá-lo lá do céu, ressuscitar Moisés, ele é poderoso para ressuscitar todos os que estarão mortos quando Jesus voltar. Então, esse arcanjo, quando a voz do arcanjo for ouvida, quando a voz de Miguel for ouvida, os mortos vão ressuscitar. E aí entra para talvez a nossa conclusão. João capítulo 5, verso 25. Olha o que é dito aí. Que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Qual é a voz? Ou a voz de quem que é soada e os mortos vão ressuscitar? Quem? A voz do arcanjo. Quem é o arcanjo? É o arcanjo Miguel. Agora, quem é o único que tem poder para ressuscitar os mortos? João 5,25. O Filho de Deus. Quem, então, é o arcanjo Miguel citado por Daniel? Jesus. Ele que é apresentado em várias passagens da Bíblia, com títulos ou nomes diferentes de acordo com a circunstância. Ele é apresentado numa circunstância de batalha como sendo o arcanjo Miguel. E aí em Hebreus, Jesus é apresentado como sendo a expressão exata de seu ser, referindo-se a Deus. Quem é como Deus, senão o próprio Deus? Você entende? A expressão exata de Deus é o próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo. Ele é aquele que tem poder para ressuscitar os mortos. Ele foi o único que teve poder para ressuscitar Lázaro. Deixou aí esse exemplo, né? Ele foi o único, ele é o único que será o responsável pela ressurreição dos mortos. Ele foi o único que ressuscitou Moisés. Ele foi o único que, é o único, melhor dizendo, que vem para salvar quando seus filhos estão em dificuldade. Quem é ele? Jesus Cristo, o arcanjo Miguel. Você entende? E então, lá em Colossenses ainda apresenta mais uma expressão sobre Jesus, né? A imagem do Deus invisível, né? E aí o seu nome Miguel, que é quem é como Deus, é o próprio Deus, a imagem do Deus invisível. E Jesus Cristo é o próprio Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Então, o que foi apresentado para Daniel é que quando ele começou a orar, sabe? Um anjo foi enviado. Satanás interferiu nos planos. E o anjo ficou resistindo durante 21 dias. Na verdade, Satanás ficou resistindo durante 21 dias, 3 semanas. E aí, para acabar com isso, Miguel chegou lá. E aí, acabou com a batalha. Porque onde Miguel está, a vitória é certa. E era essa certeza que o anjo estava apresentando para Daniel. Onde Miguel está, meu irmão, a vitória é certa. E aí tem mais algumas informações para a gente encerrar o estudo dessa tarde em mais alguns versos. Daniel capítulo 10, versos 15 ao 17. Quem foi que ficou com esse texto? Que poderia ler para a gente? Pronto, lê, por favor.
Ao falar ele comigo estas palavras, abaixei o rosto para a terra e emudeci. E eis que um que tinha a semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então abri a boca e falei, e disse àquele que estava em pé diante de mim: Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores e não retenho força alguma. Como, pois, pode o servo do meu senhor falar com o meu senhor? Pois, quanto a mim, desde agora não resta força em mim, nem fôlego ficou em mim. Mais uma vez, obrigado pela leitura, senhor. Daniel descreve que ele não teve forças quando recebeu a visão. E aí um anjo é quem tocava nele para lhe restaurar as forças, para lhe restaurar o fôlego, né? Para poder ele voltar a falar, por causa da visão. Mas aí chega uma das últimas partes do nosso texto, os últimos versos de Daniel capítulo 10. E esses versos dizem assim, ó: sabes por que eu vim a ti? É uma pergunta. Eu tomarei a pelejar contra o príncipe dos persas. Ou seja, a batalha neste mundo sobrenatural, ela não encerrou. Nós vivemos num grande conflito. Num grande conflito para que a gente é o centro dele. As pessoas são o centro dele. Porque assim como Jesus tem em sua vida o centro como sendo você, sabe? A gente está numa época que o pessoal chama assim, a sexta-feira da paixão, não é? É dia da paixão, né? A Bíblia nos apresenta que a paixão de Jesus Cristo é você. Tudo o que ele faz, o que ele fez no universo foi por você. Ele criou esse planeta para que você vivesse com ele eternamente. E aí veio o pecado e destruiu esses planos iniciais. Só que Jesus, ele disse, tudo bem, né? O pecado veio, os pecadores estão aí, né? Satanás implantou o pecado e as pessoas estão decidindo pecar, mas eu vou morrer pelos pecados dele. Porque se o salário do pecado é a morte, esse meu filho terá a morte eterna, eu vou morrer para que ele não morra eternamente, se ele vier a morrer. Então, se ele vier a morrer, ele vai ter esperança de um dia ser ressurreto, de um dia ressuscitar para viver eternamente comigo, Jesus dizendo. Porque por isso ele veio. Por isso é que João 3,16, não é? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça eternamente, mas tenha a vida eterna. Então, o centro do ministério de Cristo é você. Tudo ele faz por mim e por você, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Foi por isso que ele veio, para que nós tenhamos a vida eterna. E é por isso que existe esse grande conflito. Porque Satanás, ele é perdedor, ele está derrotado e ele quer arrastar outros para serem derrotados junto com ele. E é por isso que ele tenta arrastar a mim e a você. É por isso que ele nos manda tentações, para que a gente caia, para que a gente se afaste de Deus. É por isso que ele cria circunstâncias. E no mundo, na minha casa, de repente, na minha vida, no meu trabalho, ou seja lá onde for, ele vai criar circunstâncias para fazer você cair, para fazer eu cair e me desviar dos caminhos que me conduzem à salvação, do caminho que me conduz à salvação. Porque há um só caminho, Jesus Cristo, entende? Mas não tem que ser assim. Se a gente clamar por socorro, se a gente clamar por Miguel, ele vai mover o mundo por você. Ele vai fazer o que for preciso para que você seja salvo.
para que você tenha a vida eterna. Você entende? E aí, os anjos, quando um dos anjos falou com Daniel que ele vai voltar a pelejar contra o príncipe dos persas, né? De repente, ele vai voltar a tentar insistir para que o Ciro, ou para que os príncipes da Medopécia pudessem apoiar a reconstrução do templo de Israel. Entende? E aí ele dá mais uma informação. Informação essa que a gente teve desde o capítulo 2 de Daniel. E nos próximos capítulos a gente estudou ainda mais sobre isso. A informação da sucessão de poderes que iria ocorrer a partir do tempo de Daniel. E ele diz assim, ó, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Entende? O próximo reino será instituído nesse mundo. E vai acontecer que, saindo eu, ele vai aparecer. Mais um reino nesse mundo surgiria. E aí ele continua dizendo, mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade. E presta atenção, é com isso que eu queria acabar nessa tarde. E ninguém há que esteja no meu lado contra aqueles. Quem é? Quem é aqueles? Todos aqueles que causam o grande conflito neste mundo. Todas as forças sobrenaturais, os demônios, os anjos maus, Satanás, toda aquela multidão de poderes malignos. O anjo diz assim, ó, não há ninguém que esteja no meu lado contra aqueles, senão um. Sabe quem? Miguel, o vosso príncipe. E é com essa certeza que eu queria encerrar o estudo dessa tarde. Sabe por quê? Porque você pode pensar, caramba, mas são a terça parte dos anjos que se tornaram demônios, né? É muito ser. São muitos demônios, são muitos anjos maus. E aquele anjo estava dizendo, mas comigo só vai ter um. Miguel. E é como se a mensagem para a gente nessa tarde fosse assim, olha, quando tudo parecer contra você, quando você parecer ser só a minoria, ser só a minoria dos que guardam os mandamentos de Deus, dos que tentam ser fiéis a Jesus. Quando tudo parecer ser contra você e você parecer ser sozinho neste mundo, o recado que foi dado a Daniel e o recado que foi repercutido até chegar a nós aqui, por meio da Bíblia que nós estamos lendo, é o seguinte, que por mais que você esteja sozinho, se você estiver só com Miguel, você vai ser a maioria. Entende? Porque não precisa de mais nada nesse mundo. Você não precisa de mais ninguém nesse mundo para enfrentar o grande conflito, a não ser quem? Miguel. Não, um pouquinho. Oi, minha irmã. Pode falar. Oi, Silvânia? Falou não? Bom, acho que foi engano. Então, o recado para a gente encerrar o nosso estudo nessa tarde é que, queridos... Irmão, Oi, eu fiquei com uma dúvida no outro estudo, que eu não estou encontrando um jeito aí para te perguntar. Mas antes de você terminar, só uma perguntinha aqui, sim ou não? Ana, quando foi para o santuário adorar, e quem é que tá? Era Eli, né? Eli era um sacerdote, e foi nesse santuário móvel que os filhos dele pecaram? É sim ou não? Sim. Foi no santuário. Então, lugar santo, as pessoas prostituíam dentro dele, né? Então, chegou um momento em que o povo de Israel estava tão, como é que eu posso classificar, né? Mas tão infiel a Deus que fazia muitas coisas erradas. Pense nas piores coisas, né? E aí a Bíblia lá em 1 Samuel, 2 Samuel, é dito que os filhos de Eli, para você ter ideia, né, quando as pessoas chegavam lá para
para sacrificar o cordeirinho, né, em favor de si, para o perdão dos seus pecados, os filhos de Samuel pegavam lá a carne já interessados em fazer churrasco, sabe? Em comer, enquanto que toda aquela cerimônia apontava para quem? Para Jesus Cristo. Eles tiravam toda a santidade, né? Totalmente irreverentes. Tá. E por isso morreram. Né? Por isso morreram. Por isso morreram. Tá, obrigado. Disponha. Então, aí a mensagem da gente, para a gente encerrar nessa tarde, foi essa que o anjo deu para Miguel, ou melhor, para Daniel. É que, olha, eu vou voltar a combater, a enfrentar todos eles, todos esses reinos, mas não os reinos humanos, né? Todos aqueles que influenciam os reinos humanos, que são os poderes malignos, entende? E ele disse assim, ó, e comigo só está Miguel. Quando a gente ouve isso, a gente pensa, puxa, mas só ele? Pois é. Na nossa vida, a gente só precisa dele. Porque quando Deus está conosco, e Miguel é Deus, na pessoa de Jesus Cristo, não é? A gente não precisa de mais nada. A gente não precisa temer o grande conflito. A gente não precisa temer uma pandemia. A gente não precisa temer uma situação econômica que o nosso país enfrenta terrível. A gente não precisa temer as desgraças causadas por políticos, sabe, negligentes, irresponsáveis ou ladrões, corruptos. A Bíblia nos dá a esperança de que, por mais que esse mundo esteja caminhando para o seu fim, com Miguel, a gente não está sozinho e a gente jamais será a minoria. Porque com Miguel, com Jesus, a gente sempre será a maioria. E sabe por quê? Foi a resposta, ou foi a mensagem que me marcou muito no capítulo 10, a primeira vez que eu li. Porque você, meu irmão e minha irmã, vocês são muito amados. Entende? A paixão de Cristo é você. Você é o centro do ministério sacerdotal de Jesus Cristo. Amém. Que tal agora a gente, sabe, demonstrar a nossa gratidão ao Senhor e dizer, Senhor, una-se a mim, ou me ajuda a me unir a Ti, para que a gente possa enfrentar as dificuldades desse mundo, para que a gente possa, e dificuldades que ocorrem fora da igreja e dentro da igreja também, né? A gente até comentou sobre isso anteriormente, né? Quando todo mundo está parecendo despreocupado no cumprimento da missão, a gente lê a Bíblia e a gente fica, caramba, a gente deveria ser os mais preocupados nisso, não é? Por que será que a igreja não acorda? Por que será que a igreja não desperta para cumprir o seu papel? E Jesus diz, filhos, não temam. Você é muito amado e eu estou aqui com você e isso é tudo que você precisa, entende? Para obter a vitória, para cumprir a missão, para ser a igreja que Deus deseja que nós sejamos. Que tal a gente, em oração, para encerrar o estudo dessa tarde, a gente conversar com Deus, dizendo, Senhor, eu estou aqui, me ajuda a andar contigo lado a lado. Quando morremos para o eu e Jesus vive em nós, somos vencedores, é o que a Mariane acabou de escrever para a gente. Exatamente, meu irmão, perfeito. Vamos conversar com Deus? Vamos falar com Miguel neste momento? Feche seus olhos e vamos então fazer uma oração. Querido Jesus, Santo Deus e maravilhoso Espírito Santo, estamos impressionados, Pai, com a incrível preocupação que o Senhor tem em nos mostrar e em nos fazer sentirmos amados por Ti. Em nos mostrar que nós somos, sabe, aqueles que o Senhor, se fosse preciso, morreria novamente em nosso favor. E foi por isso que o Senhor veio. Aliás, a única morte, ela é suficiente para todas as gerações. Nós estamos muito agradecidos, Senhor,
pelo seu sacrifício por nós. Estamos agradecidos por saber que o Senhor luta em nosso favor. Estamos muito felizes em saber que, por mais que o grande conflito ele tente envolver todos nós para nos levar para o buraco, no sentido dos anjos maus, o Senhor Jesus, batalha em nosso favor para nos levar para a eternidade. Muito obrigado por essa certeza, Pai. Dá-nos, por favor, sempre essa lembrança, para que quando a gente se deparar com a tentação, a gente perceba que são os planos malignos que querem nos levar para o chão. E a gente clame por socorro para vencer as tentações. Quando a gente passar por outras provações, que a gente lembre que o Senhor é toda aquela força que a gente precisa, é o único que a gente precisa para vencer as provações. Quando a gente estiver enfrentando as dificuldades deste mundo, seja na pandemia, seja dentro da família, seja no nosso trabalho, até na ausência dele, seja onde for, que a gente lembre que nós podemos sempre contar com Miguel ao nosso favor. Muito obrigado, Deus, por essa certeza. Dá-nos, por favor, uma ótima semana, assim como aos nossos irmãos que estão assistindo agora e nos assistirão depois. Que o Senhor cuide de nossas vidas, para que a gente viva com saúde aqui. Mas se esse não for o melhor para nós, que o Senhor cuide das nossas vidas, para que a gente tenha a eternidade muito em breve ao seu lado. É o que nós te rogamos e te agradecemos, em nome e pelo amor de Jesus. Amém e amém. Querido irmão, querida irmã, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. E a Amém. gente vai ficando por aqui. Obrigado, viu, Clementina? Amém. Eu vou sair agora, viu, pastor? Tá certo, minha irmã. A gente está encerrando mesmo. Obrigado, viu? Obrigado, Mariane. Obrigado, Edinaldo. Obrigado, Cristina. Obrigado, Clementina, de novo, né? Obrigado, Clévia. Obrigado, Francine. Obrigado, Márcia. Que vocês tenham uma ótima semana com Jesus. E a gente está encerrando os estudos. Próxima semana tem mais e a gente aguarda vocês, tá bom? Uma ótima semana. Deus os abençoe. Feliz Tchau, tchau.